Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nesta segunda-feira, não, você não está equivocado, nem eu. Esse é até um teste, né, para ver quem que tinha acompanhado todo o podcast da sexta-feira passada, que lá no finalzinho eu avisei que nossa live dessa semana seria nessa segunda-feira, porque terça e quinta eu estarei impossibilitado de fazer a live. E aí, para não ficar muito longe de vocês, eu quis então fazer essa live, como é que se fala? Extemporânea, digamos assim, nesta segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Né? Imagino que tem gente ainda meio que se organizando, né? Tentando chegar, etc e tal. Eu tentei dar uns avisos mais cedo lá no Substack, inclusive, mas é o que é, né? De qualquer maneira, só para deixar claro aqui, o Acorda Sucupira, que é o nosso podcast de segundas, quartas e sextas, vai funcionar normalmente, só que terça, quarta, quinta e sexta nesta semana. Nossa newsletter Esquina Sucupira, que nesta semana vem com a nossa última carteira recomendada desse momento. Ainda tem mais uma que eu gostaria de fazer, que eu gosto muito de dividendos, né? E ontem, até fazendo um parênteses aqui enquanto o pessoal chega, mas ontem eu até cruzei com um livro, um vídeo que eu acho que era do Kobayashi, aquele camarada do Pai Rico, Pai Pobre, alguma coisa assim. E ele falando sobre receita, né, ativos e passivos, e como se você tem um pensamento de pobre, um pensamento de rico, o pensamento de rico é sempre investir em ativos, né? Ele ganha dinheiro, coloca em outro lugar para você fazer com que aquilo gere recursos para você, né? Então que aquilo sirva de fonte de renda. E também as pessoas mais ricas com quem eu tive a oportunidade de, em algum momento da vida, passar um tempo ou conversar, quase todos, né, que eu saiba, na verdade, todos com quem eu falei, têm exatamente esse sentimento, né? Você vai criando fontes de renda até que essas fontes de renda sejam de tal tamanho que elas realmente passam a ser a sua principal fonte de receita, e aí você para com aquela história de correr atrás de um salário o tempo todo, como diria Taleb. São duas coisas que são péssimas para o ser humano, né? Heroína e salário, que atrapalham a gente acaba ficando com essa ideia aí de que tem que ter essa receita entrando em vez de investir naquilo que pode gerar receita, assim como dividendos de bolsa, cupons de tesouro direto, de investimentos em renda fixa, negócios, e por aí vai, né? Vocês serão tão criativos quanto eu ou mais. Bom, de qualquer maneira, então hoje vamos falar um pouquinho sobre essa história do empréstimo CLT. No fim de semana, isso teve um hype grande aí, mais de 37 milhões de simulações. Claro que simular crédito não quer dizer que você vá tomar crédito, mas acende uma luzinha de que isso pode realmente gerar uma pressão inflacionária, muita gente fazendo empréstimo, aumentando sua capacidade de consumo, porque, de novo, é aquele raciocínio que eu estava falando antes. Você está emprestando e aí esse dinheiro entra no seu fluxo de caixa, né? Entra como receita e logo sai como despesa, ou ele vai se transformar em um ativo, né? Você está emprestando esse dinheiro para fazer alguma coisa que vai gerar uma receita para você no futuro, né? Provavelmente não. E aí, amigo, dinheiro na mão é vendaval. Vamos falar também sobre a agenda da semana. E eu queria assim, pegar um pedaço do nosso tempo aqui para falar um pouco sobre as carteiras recomendadas, só para algumas dúvidas que eu acabei recebendo, e eu acho que é interessante que vocês todos entendam, é, todos e todas e todes, para a gente ficar todo mundo na mesma página e entender melhor o que fazer com aquela carteira recomendada. Beleza? Então vou passar aqui para ver quem já está por aqui nesta segunda-feira de manhã. Nossa querida Marina Flor, bom dia, Rodrigo Bouncer. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marina Flor. Nossa querida Maria Lúcia. Aqui, aí, pronto. Maria Lúcia, o Edwin. Bom dia. Aí, Marina Flor aqui. Vera Reis. Sem todos, diz o Edwin. Mas é o seguinte, gente. Vamos começar aqui. Hoje eu separei alguns vídeos, dois videozinhos que eu queria que você, assim, porque eu não posso ver essas coisas sozinho, né? Eu preciso que vocês me ajudem.
Mas o nosso assunto aqui é esse aí, ó. Consignado CLT recebe 36 milhões de simulações em 3 dias. Foram mais de 3 milhões de propostas, tá? Num público estimado de 41 milhões, tá? Se você fizer uma conta aí, é mais ou menos 10% dessas pessoas CLT procurando esse crédito aí, que a nossa querida Glaze, eu já vou mostrar para vocês, apelidou carinhosamente de empréstimo do Lula. Olha aí, é bom para você lembrar quem é que está fazendo você ficar endividado. Só para você entender do que a gente está falando, tá? Foram 7.644 contratos realizados até as 11 horas da manhã de ontem, tá? De domingo. E aí, no meio disso tudo, eu acho que, eu imagino, eu espero que sim, tá? Porque aí o cara pede, você não tem muito como falar não, né? Eu acho que o Sidônio pediu para a nossa querida Glaze Hoffman passar esse recadinho aqui para todos vocês, então eu vou ajudar na divulgação desse recadinho, Glaze Hoffman, para vocês. O juro está alto. Pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento e você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Tá aí, o empréstimo do Lula. O Edwin está falando que está endividado, a Marina Flor também está endividada. E aí, eu queria deixar uma coisa muito clara: dívida não é necessariamente uma coisa ruim, tá, gente? Não é isso. E isso que a Glaze falou, vocês vão me ver aqui, olha que coisa bonita. Eu concordando com a Glaze, é tão bonito isso. O que ela falou faz muito sentido. Se você tem, por exemplo, vamos supor que o Edwin aqui que está dizendo que tem um pouco de dívida, lá no cartão de crédito, que é o maior juros que tem, né, normalmente. Se você tem um pouco de dívida lá no... Aliás, vocês estão me ouvindo bem, né? Eu imagino. Lá no cartão de crédito, troca essa dívida por essa dívida do consignado, se você pode, né? Que você vai pagar um juro muito menor. Então, sua dívida ficou mais barata, ficou mais fácil de você administrar. Não é para tomar uma nova dívida. Ah, não, já que eu tô, né? Eu devo 5 mil reais lá no cartão de crédito. Vou pegar aqui logo uns 8, porque eu posso pegar, tá na garantia aqui que o pessoal está me dando. Eu já vou falar disso também, porque isso é importante. Vou pegar logo 8, porque eu tenho 3 pila para poder fazer uma viagenzinha, né? Para poder comer num restaurante um pouquinho melhor, comprar uma roupa nova, uma televisão nova, um celular novo e por aí vai, né? Então, isso é que não é legal, tá? Não que você não possa ter isso, é óbvio que você pode ter isso, mas é melhor se você puder, já que você vai pagar, né? Porque assim, o empréstimo ele entra e vai embora, certo? Você pagou alguma coisa com ele. Você pegou um empréstimo de 5 mil, pagou os 5 mil. A partir do mês seguinte, você vai pagar essa prestação do empréstimo, né? Por que não atrasar um pouquinho esse agrado, né, que foi essa compra, e ir pagando a prestação para você mesmo? No fim do período, 12 meses mais ou menos, você vai ter o dinheiro para comprar o que você queria e ainda um dinheiro extra, porque você pagou juros para você mesmo. Então, essa é um pouco da ideia. É óbvio que o crédito consignado CLT não é ruim pela taxa de juros, ele é bom pela taxa de juros. Você não vai conseguir taxas de juros provavelmente tão boas, mas se você está pegando para fazer farra, aí, amigo, talvez não seja a melhor opção, porque essas coisas vão pesando no nosso orçamento conforme as coisas vão andando. É aquela coisa de 100, eu não, e aí é difícil, né? Mas assim, não estou defendendo que você não faça, porque eu acho que, por exemplo, eu vou dar meu exemplo particular, né? Eu vou comprar alguma coisa, aí chego no caixa para pagar e a pessoa diz: o senhor vai dividir? Né? Que agora eu sou tio, né? O senhor vai dividir? Então, quanto pode dividir? Ah, divide em 12 vezes. Pô, 12 vezes, mas é 120 reais, o negócio vai dar 10 reais por mês. Um ano pagando 10 reais.
Tem desconto à vista? Não, não tem. Então, divide. Por quê? Porque eu já tenho 120. Então, o meu dinheiro fica lá na Selic, por exemplo, rendendo uma mixaria, e eu vou pagando esses R$ 10 todo mês. E quem está me financiando é a loja, em vez de eu financiar ela, certo? Então, esse é o raciocínio. É uma das coisas que eu quero tratar naquele grupo de estudo nosso que ainda não saiu do papel, mas é essa história de valor presente do dinheiro, né? O dinheiro tem um valor no tempo e é importante que a gente entenda como fazer essa conta. O Edwin está dizendo que quando você fica atento ao locutor, esquece o like, que ele tinha esquecido o like. Não esqueçam o like. O Edwin é autônomo. O Edwin, então é assim, você acaba emprestando dinheiro para gerar mais dinheiro. Nada de errado com isso, né? Aquela coisa de eu pego um empréstimo para comprar um trator, vou plantar alguma coisa e aquilo vai me dar dinheiro. Beleza? Marina está dizendo que que eu não posso esquecer de pedir o like. Não, é verdade, eu esqueci, né? Então, vou parar tudo aqui rapidinho. Não se esqueçam. MEI pode, viu, Edwin, pegar esse empréstimo aí. Se você tiver um empréstimo, uma dívida mais cara, pode pegar aí. Porque é MEI, empregada doméstica e CLT comum. Empregada doméstica também é CLT agora, né? Mas não esqueça, então, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Isso é importante para que o canal cresça cada vez mais. Lembrem-se, nossa primeira meta é 500 inscritos, estamos já com 320. Quando isso começou, a gente tinha acho que 80, né? Então estamos indo muito bem. Muito bem, então, por que eu estou trazendo isso? Porque isso, obviamente, deve impactar a inflação. Você tem mais dinheiro, né, mais capacidade para você estar aquecendo ainda mais a demanda. E não é só isso, não é só o crédito consignado. Lá na LOA já tem a história de usar dinheiro do fundo do pré-sal para ampliar ali a faixa 3, fazer uma faixa 3 estendida do Minha Casa Minha Vida, que vai atender então famílias que têm renda ali entre 8 e 12 mil reais, também no Minha Casa Minha Vida, para poder também estimular o consumo. Agora, anote o seguinte, o que o Banco Central faz quando ele aumenta o juro? Ele tenta fazer com que você não gaste. Por quê? Porque fica difícil você pegar crédito, o crédito fica mais caro. O que o governo está fazendo? O governo está fazendo o contrário. Ele pega e te dá crédito mais barato, subsidiado por ele próprio. Então, isso diminui a potência da política monetária. Então, o que isso quer dizer? Que você precisa de mais juros para o mesmo efeito. Então, aquela conversa que você vê aí de vez em quando de gente entendida, gente de mercado boa, que fala assim, não, esse juro nessa altura é completamente absurdo, porque não faz sentido, é o mesmo juro da época da Dilma, e na época da Dilma a gente estava com uma economia muito pior. É verdade essa parte de que na época da Dilma nós estávamos com uma economia muito pior. O problema é o seguinte, você tem hoje muita coisa que não está sendo vista ainda, que as pessoas ainda não estão notando, que já tinha na época da Dilma também, que era essa história do parafiscal muito forte, que é você subsidiar crédito, você ajudar a irrigar a economia. Então, de um lado, o Banco Central está tentando tirar dinheiro da economia e do outro, o governo está dando dinheiro, está colocando, injetando dinheiro na economia para acelerar consumo, o que pode e deve, provavelmente, criar um pouco mais de pressão inflacionária. Então, você tem Minha Casa Minha Vida, crédito consignado CLT e outras benesses que vão aparecer daqui para frente, como inclusive a gente tinha previsto no ano passado. E aí o pessoal diz, não, mas não tem problema, a Bolsa está subindo porque tem esse trade eleição do ano que vem, certo? A Bolsa realmente está subindo, está mais de 10% esse ano, o que é muito bom, afinal de contas, ano passado foi um ano péssimo para a Bolsa de Valores. E aí, o que é esse trade eleição 2026? Não vai ter Bolsonaro e não vai ter Lula, então a gente tem uma chance de ter alguém que não seja tão ruim quanto essas duas peças raras que a gente conseguiu colocar na presidência nos últimos 6 anos. Muito bem. Será? Mas por que o Lula não participaria? Porque ele tem muita... o governo dele não está fazendo muito sucesso, né? É por isso exatamente que ele está impulsionando aí o consumo. Não, a popularidade está em queda e ele está muito velhinho, né? E aí eu vou colocar
um outro videozinho para vocês. Hoje é dia de videozinho. Vou colocar mais um videozinho para vocês. Juro que é o último. E também eu não podia ver esse sozinho. Queria que vocês assistissem esse. É rapidinho. Eu vou parar antes dele acabar, tá bom? Cadê? Um momento. O juro tá alto. Não, aqui, ó. Depende de nós. Eu estou pedindo para filmar isso aqui, para tentar passar a ideia às pessoas que gostam de ficar sentado, que o ser humano precisa mexer no seu corpo. Porque a longevidade nossa depende de nós. E vocês veem que eu falo todo dia que eu quero viver até 120 anos. Por isso... 120 anos, vocês ouviram, né? Ele quer viver até os 120 anos. Vocês acham que é essa pessoa que vai deixar de concorrer porque tá velhinho? Ah, vai precisar de muito mais coisa para me convencer disso, viu? Então, prestem atenção, essa história não é bem assim como o pessoal está pensando. O Edwin está falando que vai ajudar com a inflação, pegando um empréstimo. Não é exatamente isso, Edwin. Se você que é MEI está pegando um empréstimo para reduzir uma dívida que você tem, isso é o que você tem que fazer mesmo, que você tem uma dívida mais cara, vai trocar por uma dívida mais barata. E melhor ainda, se você está pegando esse dinheiro para conseguir impulsionar o seu negócio, isto é, gerar mais receita para você, gerar mais produto, é melhor. Você acaba até funcionando como uma espécie de anteparo para essa inflação. Afinal de contas, por que a gente tem inflação, né? O Friedman vai dizer lá que é muito dinheiro na economia, e é isso mesmo, obviamente. Mas se você pensar isso de uma forma um pouquinho mais prática, muita gente querendo comprar e pouca gente conseguindo produzir o que muita gente quer comprar. Esse momento aqui de aumento de produção, ele demora mais do que esse ganho que foi inflado artificialmente via parafiscal do governo ou qualquer outra coisa. Então, o que acontece? Você tem 10 pessoas querendo comprar um produto que só tem 2 unidades, as 2 que pagarem mais vão levar. Por quê? Porque o capitalismo é assim, o empresário é mauzão e ele só quer dinheiro no bolso, etc. e tal? Também, é um pouco disso também. Mas no fim das contas, ele vai ter mais margem para pegar um pouco mais de dinheiro e ampliar a produção. Porque para ele, vender 2 pelo preço de 4 é bom, mas imagina, tem 10 querendo comprar aqui. Então vender 10 é muito melhor do que vender 2 pelo preço de 4. Se é que deu para entender essa minha super simplificação aqui de inflacionária. Diarista tem direito a empréstimo, viu, Marina? Porque entra ali nas categorias, como é que se fala? Que estão aptas, a conseguir a fazer o empréstimo. Beleza? Bom, dito isso, então, você fala, é melhor então pegar um título atrelado à inflação, é aquela conversa que a gente estava tendo sobre o pré-fixado. Entre pré-fixado e título atrelado à inflação, hoje ainda estou com os títulos atrelados à inflação, porque se você tiver um choque inflacionário mais para frente, imagine que você vai estar comprando esse título para 5, 6, 7, 10 anos. Se você tiver um choque inflacionário lá na frente, você está parcialmente aí protegido, ou até bem protegido da inflação em função disso, né? O seu dinheiro está defendido, né? É uma espécie de defesa mesmo, a perda de poder de compra do seu dinheiro. Beleza? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Aqui a agenda da semana, então, vai falar um pouco sobre inflação. Tem IPCA 15 essa semana, vou colocar aqui para vocês. Ó. Muito bem, não sei se vocês conseguem ler aqui. Tem o Focus agora pela manhã e tem arrecadação federal também. Na terça-feira, ata do Copom, que deve deixar um pouco mais claro aí o que o BC do nosso querido Pombípulo está achando incipiente na redução de velocidade aí da economia brasileira, e também deixar um pouco mais claro se ele foi dovish
ou hawkish, ainda há alguma dúvida sobre isso no mercado. Tem gente com quem você fala que acha que é dovish, eu estou nesse grupo, e tem gente com quem você fala que acha que foi hawkish, foi mais austero, mostrou que não, que estamos aí e vamos atrás da meta de inflação. A gente já falou sobre isso na quinta-feira, na nossa live de quinta-feira. Se você não assistiu, pode voltar lá, que a gente tem uma explicação um pouquinho maior sobre isso. Além disso, aqui, ó, o IPCA 15, que sai na quinta-feira às 9 horas da manhã, e GPM e desemprego na sexta-feira. Então, a semana tem dados econômicos importantes, tem a ata do Copom, que deve ajudar a esclarecer um pouco mais e dar uma noção melhor de para onde vão esses juros aqui. Ó. Lembrando, isso aqui é a curva de juros. A linha azul é a curva atual de juros no horizontal aí. Está dando uma travada agora, né? Uma impressão minha. Você tem o prazo para cada título e no eixo vertical aqui você tem a taxa, tá? Essa lombadinha aqui é que o pessoal normalmente assume que é uma recessão. Por quê? Você aumenta os juros rapidamente. Olha, deu uma travada, né? Você aumenta os juros rapidamente, então você tem essa lombadinha aqui, ó, em 1, 2 anos. E aí a economia desacelera, que é isso que o Banco Central está tentando fazer, e depois, como ela desacelera, você tem que reacelerar, você corta juros e depois ela começa a subir normalmente, que é aquilo que eu estava explicando na quinta-feira passada, né? Se você olhar para os juros, quanto mais longo o prazo para pagamento, né, o duration aí da sua operação, maior vai ser os juros, porque você tem mais risco, né? Afinal de contas, uma coisa é você emprestar um dinheiro para a pessoa te pagar amanhã, e a outra é para ela te pagar daqui a 10 anos. Imagina só, se você vai cobrar juros, você vai cobrar mais juros para 10 anos. E é isso que vocês estão vendo aqui nesta curvinha de juros neste momento. Beleza? Então essa é a agenda para a semana. Também tem resultado de empresas, etc. e tal, mas nada que vá mudar muito o paradigma aí de bolsa e etc e tal. O IPCA 15, a Marina está dizendo que aprendeu comigo. O IPCA 15, para quem não sabe, ele chama 15 porque ele faz a leitura do dia 15 do dia 16 ao dia 15 do mês corrente, né? 16 do mês passado, 15 do mês corrente. Por isso que ele é IPCA 15. Ele é a prévia da inflação oficial, porque ele vai da metade de um mês até a metade do outro, em vez de fazer como faz o IPCA, que é do primeiro ao último dia de cada mês, que é o IPCA cheio, que a gente chama. Tá bom? Bom, dito isso, aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a nossa querida carteira recomendada, que estava aqui, está aqui ainda. Carteira recomendada Esquina Sucupira. Deixa eu só achar aqui para nós, aqui, ó. Ela que está na nossa newsletter, na nossa newsletter de sexta-feira. Nas duas últimas sextas-feiras, nós tratamos dessa aqui, ó, pronto. Que engraçado que está pequenininho. Agora sim, erro meu aqui. Dessas carteiras recomendadas, falamos na sexta-feira retrasada da carteira recomendada para investidores conservadores e agora a carteira recomendada para investidores moderados. Né? O que eu estou falando quando eu falo que é conservador, moderado ou agressivo, arrojado? É volatilidade da carteira, tá? Então você faz um cálculo lá, o Edwin estava até me perguntando ainda, você faz um cálculo lá para saber, né, com base no histórico dos ativos que você está colocando naquela carteira e com base na correlação, porque alguns ativos eles andam contrários a um ao outro, né? Como se fosse o seguinte, o juro sobe, a bolsa cai, né? Então você tem uma correlação negativa, né? Ou uma correlação positiva muito fraca, mas eles não andam para o mesmo lugar. Porque se eu diversifico com ativos que andam sempre para o mesmo lado, você não diversificou nada, porque eles respondem aos mesmos tipos de estímulos, aos mesmos tipos de incentivos econômicos, né? Então,
Por isso que diversificar não é só colocar em várias caixinhas, é entender como cada caixinha trabalha com a outra caixinha. Voltando para a volatilidade da carteira, que é o quanto ela vai para cima e vai para baixo, quanto que ela oscila, o que a gente faz, então, é pegar a correlação entre os ativos que estão lá e a volatilidade, a oscilação desses ativos histórica, né, durante um período qualquer que você escolhe lá, para poder, então, calibrar essa carteira para ela ter aí por volta de 3% de volatilidade para o conservador, que é o quê? Anual, né? Então, durante o ano, aquilo vai ficar em 3% acima ou abaixo do que a gente está esperando da rentabilidade. Então, se você espera hoje mais ou menos uns 15%, que é mais ou menos o que eu estou pensando para uma carteira conservadora, você vai chegar a 18 ou 12, mais ou menos, dependendo do que vai acontecer durante o ano, certo? Eu não quero correr esse risco, quero volatilidade zero, sou ultra conservador. Vai lá, coloca todo o seu dinheiro no Tesouro Direto, Selic, né? Tesouro Selic, que não tem problema, você vai acompanhar o que o juro vai fazer. Day trade é outra coisa, Edwin, já vamos chegar lá, e aí o moderado, ele vai estar entre 5% e 10% de volatilidade. Então, vamos supor que você imagine aí, de novo, uma rentabilidade de 15% ao ano. Esse moderado, ele vai estar oscilando aí entre 20 ou 10 no mínimo, ou entre 25 e 5 no ano, entendeu? Então, ele abre um pouco mais o leque, se dispõe um pouco mais a risco, mas também não é uma pessoa que abre mão completamente da segurança, que é exatamente essa imagenzinha aí que eu coloquei, tudo sempre via Grok, né? Que é bom de fazer imagem artificial aí. Eu não conheço essa pessoa, acho que essa pessoa não existe, ela é só uma criação da inteligência artificial. Então, é isso que a gente está falando nessas carteiras. E o arrojado é ir para cima de 15%, e aí o céu é o limite, tá? Então, 20%, etc e tal, por isso que às vezes a carteira acaba o ano negativa ou com ganhos excepcionais. Vai ter aquele seu primo, aquele seu cunhado que sempre ganha, né? Afinal de contas, ninguém conta os tombos que toma, né? Só as cachaças, ou o contrário, não sei. Bom, então você tem essas três, a terceira carteira agora sai na sexta-feira que vem, e aí sim, um pouco mais arrojado. Tem 4 ativos na carteira conservadora, 5 ativos na carteira moderada, e a arrojada ainda não terminei, mas deve ter por volta de 7, tá? Todos ETF. E o que é um ETF, para que vocês possam entender do que eu estou falando? Um ETF é um fundo de investimento que tenta replicar como a gente fala, um índice, tá? Ele acompanha um índice, é um fundo de investimento de estratégia passiva. Então, o gestor não tem que pensar muita coisa, ele só replica aquele índice automático, né? E como é que isso funciona? Por exemplo, vou compartilhar aqui de novo esse gráfico, vamos ver se não trava muito desta vez. Então, aqui está, por exemplo, essa linha verde aí é o Ibovespa no último, deixa eu colocar aqui um ano, vai. Um ano de Ibovespa, certo? Tem um ETF lá que é um fundo passivo que replica o que está no Ibovespa, então ele compra todas as ações que tem no Ibovespa nas mesmas proporções que estão no Ibovespa para tentar acompanhar o Ibovespa. Então é como se você... E aí, essas cotas desse fundo, é um fundo de investimento, essas cotas desse fundo são vendidas em bolsa de valores. Então está tudo na bolsa de valores. É uma forma também que eu achei mais interessante para vocês entenderem como funciona a bolsa de valores, né? Porque você compra como se fosse uma ação. Então o ETF, a Vera tá perguntando aqui sobre o ETF. O ETF é isso. Por exemplo, você pega um ETF que é o BOVA11, que eu falo lá na carteira conservadora, porque que a gente não ficou com ele, mas a gente queria uma exposição à ação, mesmo que pequena, né? À renda variável. O BOVA11, ele acompanha aqui, ó, ele acompanha o IBOV, o índice Bovespa. Ó. Vou abrir aqui essa linha que vai aparecer agora, que é essa linha laranja. Ó. Não sei nem se vocês conseguem ver a diferença entre uma coisa e outra. É o BOVA11. Então, ele é esse fundo que você está investindo seu dinheiro nele, que vai replicar o índice Bovespa. Né? O índice Bovespa tem hoje 83, se não me falha a memória,
ações, então ele tem 83 ações. Então, a partir de um pouco de dinheiro, você consegue replicar o índice todo e estar diversificado em ações. No nosso caso específico, eu não coloquei o BOVA11, eu coloquei o DIVO11, que é um índice que replica, ó, ele é um pouquinho diferente do BOVA11, tá vendo? Mas ele replica o IDIV, que é um outro índice da Bolsa de Valores, que é o índice de dividendos, empresas mais maduras, etc. e tal. Então, se você colocar o IDIV aqui, vou tirar o IBOV para não bagunçar muito o nosso gráfico. Como é que eu tiro ele daqui agora? Colocar todo mundo em percentual vai ficar mais fácil. Vou fazer o seguinte, deixa eu só trocar aqui rapidinho. Pronto. Ó. Então, esse aqui é o IDIV, essa linha verde agora é o IDIV, né? Essa linha verdinha aqui, ó, é o IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa de Valores, e o DIVO11 é esse fundo ETF, essa linha azul, que tenta igualar as oscilações do índice de dividendos, tenta igualar a rentabilidade, ele tenta ser o índice de dividendos, só que como uma alternativa para você investir. Em vez de você comprar todas as ações que estão aqui separadamente, você compra uma cota desse ETF e ele investe para você em todas essas ações. Beleza? Por isso que ele fica aí juntinho do IDIV, que é esse índice de dividendos, tá? O BOVA11, que é o outro, é esse laranjinha, que além de ter uma volatilidade um pouco maior, tem uma rentabilidade historicamente menor que o IDIV. Por isso, a gente ficou com ele na nossa carteira, nas nossas duas carteiras recomendadas até agora, né? A carteira conservadora e a carteira moderada, né? Então, basicamente isso, para vocês entenderem um pouquinho mais do ETF, o que é. Vera, se tiver alguma pergunta, por favor, faça agora. Não precisa ser agora também, se tiver vergonha, pode me mandar depois um direct, qualquer coisa, lá no Substack também, que eu respondo por lá, se você ficar menos... Onde posso investir? Muito obrigado, Veras. Onde posso investir no IDIV? Na corretora, sim. Qualquer corretora, né, que vende ações, você compra, porque você compra na bolsa. Você coloca lá, DIVO11, e aí vai aparecer a cota, você compra e pronto, ponto final. Tá? O que acontece com os dividendos? As empresas são pagadoras de dividendos. O dividendo é reinvestido no próprio fundo, né? Então ele é reinvestido nas ações. Tá? Então é assim que vai funcionar. Então, na corretora tem taxa de corretagem? Algumas tem, algumas não tem, aí depende de como você está lidando aí com a sua corretora, como ela está lidando com você, na verdade, né? Pois bem, última coisinha que eu queria falar é o seguinte, a gente teve aquela conversa sobre renda fixa e, por exemplo, você tem pré-fixado, você tem ETFs de renda fixa, eu coloquei lá na nossa carteira também, a LFTS 11, que é uma forma de você investir no Tesouro Direto via FT, né, via ETF, aliás, é uma forma de você investir no Tesouro Selic via ETF, porque ele só compra títulos LFTs, que são hoje chamados de Tesouro Selic. Tá? Tem algumas diferencinhas, se você for comprar só isso, vai direto no Tesouro Direto, é mais vantajoso do que... A minha ideia para a carteira era para manter tudo em bolsa, para vocês acostumarem com esse ambiente de bolsa, para quem não está acostumado, e também para facilitar, porque está tudo no mesmo lugar, você consegue ver o seu saldo todo sem precisar fazer somas e etc e tal, tá? Tem um custozinho aí, mas também não é problemático. E aí até alguém falou assim, podia ser LFTB, né? O próximo, no lugar da LFTS, que LFTS só tem Tesouro Selic, LFTB tem 10% em títulos de inflação. Poderia, mas aí você fica muito esticado em títulos de inflação, eles são todos acima de 10 anos mais ou menos, tá? Então você tem aí essas opções, mas eu queria falar sobre pré-fixado e título de inflação. Então a gente tem um ETF lá que é um ETF que é atrelado à inflação, a títulos de inflação, que é o B5P211.
E aí você tem que entender o seguinte, então se a inflação subir, esse ETF vai me dar mais rentabilidade? Não, é exatamente o contrário, tá? O que acontece? Quando você compra um título pré-fixado, para ficar mais fácil aqui, e é a mesma mecânica do título atrelado à inflação, porque ele tem uma parcela pré-fixada, né? Lembrando, ele paga inflação mais um juro, que a gente chama de juro real, que é pré-fixado. Então, se você for hoje lá no Tesouro Direto, está IPCA mais 6% ao ano, certo? Então, 6 é pré-fixado. O que acontece? Se você compra um título, ele vale 1.000, o título pré-fixado. O valor de face dele é 1.000. Então, quanto você vai pagar nele se ele está dizendo para você que você vai receber 10% de juros daqui a um ano? Eu vou facilitar a conta aqui, não é exatamente essa conta, tá? Tem um erro matemático aqui, mas é só para facilitar o nosso entendimento. Ele vai te vender o título por 900, porque aí ele vai te pagar os 10% daqui a um ano, quando ele te entregar os R$1.000 que o seu título diz que vale naquela data. Então, o que acontece? Quando os juros oscilam durante o ano, né, até o vencimento desse título, começou em 10 e ele valia 900. Aí passou para 11. Se passou para 11, imagina o seguinte, esse título tem que valer menos de 900 para quem está entrando agora. Então, no seu saldo, você vai ver um valor menor, que é o valor de mercado do título. Se você tiver que sair agora, você vai ter que vender a esse juro novo, mais alto. Agora, se o juro cair para 9, esse título sobe. Tá? Então, é isso que tem que ficar em mente aí para vocês entenderem. Até porque na quinta-feira passada a gente estava falando sobre se é hora ou não de entrar em pré-fixado. Talvez seja a hora, mas talvez você ainda veja uma oscilação contrária aí ao seu saldo, né? Um juro um pouquinho mais alto, que vai fazer com que seu PU, que é o preço unitário, caia no título, tá? Só para vocês entenderem que funciona inversamente proporcional. Quando você já comprou e o juro subiu, esse título tende a valer menos no mercado, para mercado secundário, para você sair antes do vencimento do título. Se você carregar, não interessa, você vai receber os seus 10% ao ano até o vencimento, tá? Mas se você tiver que vender antes, aí você corre esse risco, tá bom? É mais ou menos isso que eu queria deixar claro para vocês. Espero que vocês tenham todos entendido. Se não entenderam, me manda lá no Esquina Sucupira no Substack, manda aqui nos comentários também do YouTube, pode ser lá no Twitter também, em qualquer lugar, onde vocês conseguirem contato comigo, pode mandar a pergunta de vocês que eu respondo a todos. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, que já está na nossa hora. Espero que uma boa semana para todos vocês, bons negócios, e a gente se vê na terça-feira que vem, quando o Esquina Sucupira, edição da manhã, aqui nossas lives voltarem ao normal. Não ficarão longe de mim esse tempo todo, mas, né, durante essa semana a gente vai de Acorda Sucupira, podcast que eu estarei, como é que se diz? Estarei em possibilidade de fazer a live, mas não o nosso podcast, beleza? Então eu vejo vocês na terça-feira e falo com vocês todos os dias essa semana, até a terça-feira que vem. Bons negócios a todos e avante Sucupira. Usarei a palavra de hoje criado no Cruzeiro. Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preço. Não é julgamento de candidato. Quando você faz uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.